Então, pessoal, outra organela que normalmente existe nas células eucarióticas, porém nas células vegetais, são os vacúolos, né? Então, por mais que seja célula vegetal, a gente não pode deixar de falar. Então, os vacúolos são compartimentos cheios de líquido, envoltos por uma membrana de tonoplasto, né? Que é uma membrana única. São organelas conspícuas da maioria das células vegetais. Então, quais são as funções que o vacúolo pode realizar nessas células? Divisão celular. Durante a fase G1 do ciclo celular, numerosos pequenos vacúolos estão dispersos por todo o citoplasma. Depois eles se fundem em unidades maiores durante as fases S, G2 e prometáfase, coincidindo com a formação do fragmoplasto ali no centro da célula para favorecer que ocorra a divisão celular conjuntamente à formação da parede celular. Além disso, crescimento celular, expansão das células vegetais é impulsionada por uma combinação de absorção osmótica de água nos vacúolos, que vai empurrando essas células e aí vai esticando a parede e as células vão crescendo, tá? Opa, eu passando para o lado achando que era o slide, olha. Além disso, os vacúolos também têm função no armazenamento, além de armazenar solutos, metabólitos primários, as plantas também armazenam grandes quantidades de proteínas em seus vacúolos, principalmente as sementes. Está relacionado ao sabor das frutas e dos vegetais. Aqui é a microscopia, né, das células vegetais, então essa partezinha branca é o vacúolo, então ele ocupa bastante espaço no citoplasma da célula. Pode ter também função de digestão. Os vacúolos contêm os mesmos tipos de hidrolases ácidas encontradas nos lisossomos de células animais. Essas enzimas incluem proteases, nucleases, glicosidases e lipases. E aqui eu destaco para vocês os vacúolos das células eucarióticas, principalmente. Nós temos do reino protista, né, os protozoários e tudo mais. Eles possuem vacúolos de digestão, então eles pegam partículas, fragmentos alimentares, fazem um processo de endocitose e fundem com o vacúolo chamado de vacúolo digestivo, que contém essas enzimas e consegue degradá-las para que eles obtenham a energia. Também estão envolvidos, né, no pH e na homeostase iônica, então eles são reservatórios de prótons e íons metabolicamente importantes, controlam a saída e a entrada desses prótons, que aí ajuda a regular o pH citossólico. E por que é tão importante regular o pH do citossol de uma célula, seja essa célula vegetal ou não? Porque a maioria das proteínas não, né? As proteínas elas atuam em determinada temperatura e pH ótimo, então tem que haver esse controle. Defesa contra patógenos microbianos, né? Então eles conseguem muitas vezes armazenar compostos fenólicos, alcaloides, inibidores de protease, quitinase. Então as plantas, né, que tem os vacúolos que conseguem armazenar quitinase, é importante que se um herbívoro vem e ele morde lá a folhinha, a quitinase vai começar a atuar degradando a quitina desse artrópode, então ele já entende ao longo do processo evolutivo que ele não pode comer aquela planta, porque senão ele vai ter complicações. Sequestro de compostos tóxicos, isso aqui vocês já devem ter ouvido falar de determinadas plantas que quando estão numa região poluída, têm a capacidade de retirar da região poluída os compostos tóxicos. E vocês acham que isso fica lá na célula do vegetal, matando a célula vegetal? Não, ela fica sequestrada dentro do vacúolo, então não causa danos às plantas e ainda traz o benefício da biorremediação no meio ambiente. E também existem vacúolos que têm o fator, né, da pigmentação, eles armazenam pigmentos e são os responsáveis por dar a cor das flores, das frutas e tudo mais. E temos os vacúolos autofágicos, que é o que a gente chama de autofagossomos, que são vesículas transitórias grandes de membrana dupla, que são responsáveis pela entrega de materiais citoplasmáticos aos vacúolos lisossomos líticos para a degradação. Esses vacúolos autofágicos é a mesma coisa que a gente tem nos nossos endossomos, né? Então, quando a gente faz a absorção de alguma coisa por endocitose, aí a gente forma um fagossomo. Esse fagossomo vai ser o que vai se fundir com o lisossomo para que o lisossomo possa atuar degradando. Então, nas células, né, animais, a gente chama de fagossomo e nos vegetais a gente chama de vacúolos autofágicos ou autofagossomos.
Passamos agora para uma organela muito importante, que é o núcleo, né? Então, o núcleo ele contém a maior parte da informação genética da célula e serve como centro da atividade regulatória da mesma. Ele dirige tudo aquilo que acontece dentro da célula, né? Então, a intérfase é o estágio mais importante do ciclo celular, justamente para a expressão gênica, porque durante esse período os cromossomos eles vão ser transcritos ativamente, tá? Então, para que sejam produzidas as proteínas que vão dar aí origem à nova célula, no caso de uma divisão celular, ou dependendo da situação na qual a célula está inserida, as proteínas que ela vai precisar para realizar esse processo metabólico. Então, o núcleo típico, ele contém vários nucléolos livres na matriz nuclear, ou no que a gente chama de nucleoplasma. Na célula, o que está entre o núcleo e a membrana, a gente não chama de citoplasma. No núcleo, a gente chama de nucleoplasma, certo? Essa região aquosa. Esses corpos proeminentes, densos e frequentemente esféricos, abrigam a maquinaria citoplasmática de fabricação dos ribossomos. Então, aqui na microscopia eletrônica, quando você amplia aqui o núcleo da célula envolto pelo envelope nuclear, a gente tem a membrana, né, delimitando o núcleo. Temos o núcleo com o material genético aqui disperso, condensado, e essa região mais escura é o nucleolo, certo? Que é onde se predomina a fabricação dos ribossomos, que vão ser encaminhados lá para o retículo endoplasmático rugoso, e os que ficam livres no citoplasma para fazer a expressão proteica. O envelope nuclear, né, falando da estrutura agora, o envelope nuclear forma o limite externo do núcleo, é o que se conhece antigamente por carioteca, mas não se usa mais esse termo, tá? Então ele consiste em duas membranas concêntricas, onde a gente vai ter uma membrana nuclear interna e a membrana nuclear externa, separados pelo espaço perinuclear. Então eu quero que vocês percebam que são duas bicamadas lipídicas, né? Então tem a membrana externa, o espaço perinuclear e tem a membrana interna, certo? Externa, interna e espaço perinuclear, tá? Entre elas duas, que é um espaço aquoso. Então, já difere da membrana plasmática, né, nesse sentido, que ela vai ter duas bicamadas lipídicas, certo? Então, as duas principais funções do envelope nuclear, além de separar o material genético, né, no compartimento nuclear dos sistemas enzimáticos no citoplasma, e também regular a troca de moléculas que trafegam entre os dois compartimentos através dos poros nucleares. Porque a gente sabe que o citoplasma está cheio de enzimas. Então, se eu deixasse o material genético exposto a essas enzimas constantemente, eu teria o risco constante dessas enzimas degradarem o meu material genético. E aí, se eu perco uma parte do meu material genético, eu posso estar perdendo um gene que é essencial ao metabolismo, um gene que codifica a proteína que faz a respiração. Então, seria vital para essa célula, né? Causaria a morte celular. Então, ele tem a principal função de proteger mesmo o material genético. As membranas do envelope interno e externo são conectadas entre si por meio das regiões de ligação na bicamada, que são os poros. Esses poros, eles são formados por proteínas chamadas de nucleoporinas, que vai controlar o tráfego de substâncias, proteínas com sequência sinal. Por exemplo, professora, se protege das proteínas, significa que no núcleo não entra nenhuma proteína? Claro que não, né? Quem é que vai fazer a transcrição da informação que está no DNA em RNA? Isso acontece no núcleo. Então, quem faz essa transcrição é uma enzima. Então, a enzima ela é codificada lá no citoplasma, ela é produzida no citoplasma e ela tem que entrar no núcleo através do poro do envelope nuclear. Lá dentro é que ela começa a efetuar a sua ação, certo? Para que ela seja direcionada ao núcleo, para que o poro ele deixe de ficar contraído e ele se abra para a passagem dessa proteína, ela precisa ter o que a gente chama de sequência sinal.
Lá na sua estrutura primária, ela vai ter uma sequência inicial que direciona essa proteína ao seu local de ação. E isso é para toda e qualquer proteína, tá? As proteínas são sintetizadas no citoplasma, mas se ela for uma proteína que tem atuação no retículo endoplasmático, ela tem uma sequência sinal para o retículo endoplasmático. Se ela for para o núcleo, ela tem uma sequência sinal que direciona ela para o núcleo. Então, todas têm uma sequência sinal que vai direcionar a sua organela principal, a sua organela funcional. Quando chega lá no local para onde ela é direcionada, esses poros possuem proteínas que conseguem reconhecer essa sequência sinal e aí, opa, essa proteína é daqui. Então, abre o poro e ela pode entrar na organela para a qual ela é direcionada, certo? Já a membrana externa do envelope nuclear, ela é contínua com as membranas do retículo endoplasmático, igual a gente viu lá no começo, né? Vem a membrana do retículo endoplasmático, ela é contínua com a membrana externa do núcleo, através de conexões estreitas de aproximadamente 20 nanômetros e se assemelha ao retículo endoplasmático por ter vários ribossomos funcionais em sua face citoplasmática. O espaço perinuclear, que é aquele ali do meio, né, é, portanto, contínuo com o lúmen do retículo endoplasmático. Uma malha de filamentos de cerca de 10 nanômetros de diâmetro, chamada de lâmina nuclear, está subjacente à membrana interna do envelope. A lâmina liga os complexos de poro nuclear e ancora e organiza a cromatina interfásica na periferia nuclear. Deixa eu ver aqui se tem, pronto, tá aqui a figurinha, vai ficar mais fácil de visualizar. Então tá aqui, ó, o núcleo, ele possui uma membrana externa e uma membrana interna, então ele possui duas bicamadas lipídicas. Esse espaço amarelo aqui, entre a membrana externa e interna, é o espaço chamado de perinuclear. Como vocês podem ver aqui, o retículo endoplasmático, ó, ele é contínuo, a membrana dele é contínua com a membrana externa do núcleo. Consequentemente, a gente visualiza que a membrana externa do núcleo também é recoberta por ribossomos, certo? São duas bicamadas, igual eu desenhei ali, ó. Tem a membrana externa e a membrana interna e o espaço perinuclear, que é o que fica entre elas. E isso vai ser característico de mitocôndria, de cloroplasto, todos têm essa característica de duas membranas, certo? E o retículo endoplasmático está onde? É aqui, ó, é isso aqui. Ele colocou esse desenho aqui para representar a continuidade da membrana do retículo com a membrana externa do núcleo. Mas isso não é o ribossomo? Ribossomo é a bolinha. Pois é. E o retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático é isso aqui. Lembra que o retículo endoplasmático rugoso, ele é sáculos achatados revestidos de ribossomos? Isso aqui é um sáculo, ó, essa partezinha amarela. Então, isso tudo. Então ele vem e tem continuidade com a membrana externa, certo? Aí observem que tem vários pontinhos verdes aqui. Esses pontinhos verdes são justamente os poros nucleares, que vão fazer a conexão do meio externo com o meio interno do núcleo e são formados por nucleoporinas, tá? A membrana interna, né, vai ser aqui normal, não é revestida por ribossomos, mas logo abaixo dela, o que é que a gente consegue identificar? Logo abaixo a membrana interna do núcleo, a lâmina nuclear. A lâmina nuclear é como se fosse o citoesqueleto da célula. A célula não tem a membrana e logo abaixo o citoesqueleto que vai comandando tudo, arquitetando tudo para funcionar direito. A lâmina nuclear é como se fosse o citoesqueleto do núcleo. Então, eu preciso pegar essa região aqui da eucromatina e levar para perto da DNA polimerase, que está bem aqui. Então, ela vai se articulando as suas fibras para levar esse gene que precisa ser transcrito para onde está a DNA polimerase, para mais próximo dela. Então, o mesmo movimento que está acontecendo na célula das organelas pelo citoesqueleto é o movimento que a lâmina nuclear faz para ficar movendo ali o material genético para onde a gente precisa que ele atue. Nesse meio aqui, né, tá aqui o material genético todo, né, desenrolado, as regiões mais condensadas da heterocromatina, as regiões menos condensadas da eucromatina. Aí chega bem aqui, tem essa região mais escura que é o nucleolo.
Por que que ele é mais escuro? Porque ele tem uma grande quantidade de RNA ribossomal e fica sintetizando os ribossomos, que são formados a partir de RNAs ribossomais, certo? Então ele tem uma grande quantidade de ribossomos aqui e vai poder, na hora que sintetizar, enviar esses ribossomos lá para o citossol, para eles ficarem livres, ou mesmo aqui ficarem aderidos à membrana externa, certo? Aqui na micrografia eletrônica, vocês conseguem visualizar os poros nucleares formados pelas nucleoporinas. Então aqui parece que é bem espaçado, né? Um distante do outro, mas não, são vários, porque o movimento de solutos entre o citoplasma e a região interna do núcleo, ele é constante, ele não pode parar. E aqui é a ampliação desse poro nuclear, que é composto pelas proteínas nucleoporinas. Ele tem uma contração que ele fica fechado e dependendo da sinalização, esse poro, esse canal se abre e aí vai poder passar o soluto, vai poder passar a proteína que tem o peptídeo sinal para o núcleo, certo? Deu para visualizar a estrutura do núcleo? Professora, esse negocinho amarelo está ainda a membrana externa e interna, né? Na outra imagem é maior. Isso aqui? Isso. É o espaço perinuclear. Aí foi o que disse lá anteriormente. Percebam que o espaço perinuclear entre a membrana externa e interna do núcleo é contínuo com o lúmen do retículo endoplasmático, né? Falou assim que as enzimas, elas entram no núcleo. Tipo assim, a DNA polimerase, ela entra no núcleo de novo. Porque, tipo assim, a DNA polimerase não é produzida já no núcleo, assim. Porque o processo de tradução tem que ser feito no citossol. Porque, tipo, a RNA de bolsa, quando falou que já vai produzir no núcleo, por que ele não fica já no núcleo para produzir? Aí é o processo evolutivo, não tem como. O processo evolutivo selecionou dessa forma, porque a gente precisa de outras enzimas, não é só a polimerase, né? Tem que ter a helicase, tem que ter a topoisomerase, que são todas sintetizadas no citossol. E muitas delas precisam de quê? De processamento. Onde é que acontece o processamento de enzimas de proteínas? No retículo endoplasmático, vai para o aparelho de Golgi. Então, tudo isso está acontecendo no citossol, então tem que acabar mandando tudo para lá, né? Então, embora o nucleolo não seja delimitado por membrana, ele é uma organela distinta dentro do núcleo. Consiste em um grande agregado de macromoléculas, incluindo genes de RNA ribossomal, RNAs ribossomais precursores e maduros, enzimas de processamento do RNA e pequenas proteínas ribonucleares nucleolares, proteínas ribossomais e ribossomos parcialmente montados, certo? Sua principal função é transcrever o DNA ribossômico que percorre o nucleolo e montar os RNAs ribossômicos e as proteínas ribossômicas importadas em subunidades de ribonucleoproteínas para transporte ao citoplasma. Então ele tem que juntar o RNA ribossomal e as proteínas ribossômicas para poder montar as subunidades do ribossomo. Então são essas subunidades que vão ser mandadas lá para o citoplasma. Chega no citoplasma, as subunidades só se juntam se tiver um RNA mensageiro, né? Então, o tamanho do nucleolo é altamente variável e reflete o número de ribossomos que a célula está produzindo. Possui 3 tipos de subdomínios. Um ou mais centros fibrilares, que é onde ocorre a transcrição ribossômica. Componentes fibrilares densos ao redor dos centros, onde os transcritos de RNA ribossômicos são processados. E componente granular, que envolve a região fibrilar. Então, são todas essas separações aqui, ó. Esse centro, né, tem essa região mais escura em volta e tem esses aqui que parecem vários, né, pontinhos. Isso aqui é o nucleolo. Então, ele tem 3 regiões muito bem delimitadas que a gente consegue visualizar através da micrografia, tá? A região mais densa vai ser aquela responsável pela transcrição ribossômica e a região mais densa não, a região central vai ser responsável pela transcrição. Aí vem aqui que vai ser a montagem, né, dos RNAs ribossômicos
e a região fibrilar, onde eles vão sendo deixados já praticamente prontos, né, maduros para serem enviados para a região externa. Agora nós vamos falar sobre os peroxissomos, né? Os peroxissomos são organelas estruturalmente simples, compostas por uma única membrana que envolve a matriz finamente granular do peroxissomo. Então, no caso do peroxissomo, fugindo ao padrão do núcleo, a gente só tem uma bicamada lipídica, certo? Os peroxissomos, eles contêm mais de 300 proteínas que são codificadas no núcleo e atuam na oxidação de ácidos graxos, no metabolismo das espécies reativas de oxigênio também, na fotorrespiração e no metabolismo dos triglicerídeos, né, a quebra deles em ácidos graxos. A enzima catalase está presente em todos os peroxissomos e é usada como uma enzima marcadora para a organela. Possui proteínas de membrana envolvidas na ligação às membranas das mitocôndrias e cloroplastos, mostrando sua relação com os processos metabólicos realizados por essas organelas. Quando for na semana que vem, a gente vai ver que no metabolismo dos ácidos graxos, a degradação a partir de 14 carbonos, da cadeia de 14 carbonos do ácido graxo, é feita na mitocôndria. É ela que vai ficar me gerando moléculas de acetil-CoA para ir lá para o ácido cítrico e eu obter a energia a partir do ácido graxo, ou seja, a partir do lipídio. Mas quem faz a quebra inicial desse lipídio, porque nem todo ácido graxo tem uma cadeia de apenas 14 carbonos, alguns têm mais, pode ter até 36 carbonos, quem faz essa quebra inicial, quem também participa desse metabolismo do ácido graxo são os peroxissomos, tá? E aí, se ele vai quebrar essa cadeia de hidrocarboneto que está muito longa, para que ela chegue a 14 carbonos, ele precisa estar perto da outra organela que faz parte desse metabolismo também. Então, ele fica bem próximo das mitocôndrias nos animais e dos cloroplastos nas plantas, ajudando nesse metabolismo desses ácidos graxos, tá? Então, os peroxissomos, eles podem ser derivados do retículo endoplasmático liso, sob certas condições experimentais e ou se replicar por crescimento de membrana e divisão de organelas pré-existentes. Então, os peroxissomos surgem assim, eles são derivados ou da membrana ou de outra organela. Vai formar ali uma vesícula, vai sair e vai formar esse peroxissomo, certo? A sua composição é o que a gente vai descrever agora. Então, as proteínas que a gente viu, que são mais de 300, né, da matriz desse peroxissomo, elas são traduzidas no citoplasma antes de serem importadas para essa vesícula que foi formada. As sequências de aminoácidos específicas, né, na região, né, da extremidade C-terminal ou na extremidade N-terminal da proteína, que é o que a gente chama de PTS1 ou PTS2, são peptídeos sinais de direcionamento ao peroxissomo. Então, vocês lembram que eu falei anteriormente que para uma proteína entrar no núcleo, ela precisa ter a sequência sinal que interessa para o núcleo. Então, o poro nuclear reconhece essa sequência sinal e bota a proteína para dentro do núcleo. Para que as enzimas que estão sendo produzidas sejam encaminhadas para o peroxissomo, a proteína precisa ter a sequência sinal de direcionamento peroxissomal. E essa sequência sinal de direcionamento peroxissomal, ela pode ser na região C-terminal, que vai ser o PTS1, ou ela pode ser na região N-terminal, que vai ser o PTS2, tá? Que vão aí as proteínas da matriz e sinaliza para elas serem importadas para o peroxissomo, para a organela. Então, a biogênese e a manutenção dos peroxissomos é feita por peroxinas que participam do processo de montagem dos peroxissomos em diferentes organismos. Então, como é que eu vou pegar ali uma vesícula que está saindo do retículo ou da membrana ou de outra organela e vou converter ela em um peroxissomo? O papel da peroxina é justamente pegar essa vesícula que brotou dessas estruturas precursoras e transformar ela em um peroxissomo, certo? É as peroxicinas que têm essa capacidade de transformar essa vesícula que brotou de outra organela precursora em um peroxissomo.
Os receptores de importação de proteínas da matriz, as peroxinas PEC5 e PEC7, acompanham as suas proteínas. Quais são as proteínas do peroxissomo? São aquelas que têm a sequência sinal PTS1 ou a PTS2, né? Ou está na região C-terminal ou na região N-terminal. Até o peroxissomo, onde as liberam na matriz peroxissomal e depois retornam ao citossol. Então, eu tive a saída da vesícula do retículo endoplasmático ou da própria membrana plasmática, ela saiu no intuito de formar um peroxissomo. Mas esse peroxissomo só vai ser formado se ele tiver na sua composição proteínas específicas. Beleza, proteínas específicas foram sintetizadas. Foram sintetizadas com a sequência sinal de direcionamento peroxissomal. Mas quem é que vai levar? Ela tem o peptídeo sinal, mas quem é que vai reconhecer e levar ela até a vesícula que precisa virar um peroxissomo? São as peroxicinas. Principalmente, tem mais, mas é principalmente a peroxicina 5 e a peroxicina 7. A 5, ela reconhece a sequência sinal que está na região C-terminal e a 7 reconhece a sequência sinal PTS2 que está na região N-terminal. Então, reconheci o peptídeo sinal, sou a PEC5. Reconheci o peptídeo sinal de direcionamento peroxissomal, vou levar até a vesícula que precisa virar um peroxissomo. Quando eu chego lá, eu entrego as proteínas e ele, de fato, vira um peroxissomo, porque agora ele tem na sua composição as proteínas que o caracterizam. Então, ela leva até o peroxissomo, libera na matriz peroxissomal e elas voltam para o citoplasma, porque se for ser formado outro peroxissomo, ela está lá disponível para fazer esse endereçamento. Se for para levar mais proteínas ao mesmo peroxissomo que está sendo formado, ela também está lá disponível para fazer esse transporte. A biogênese da membrana peroxissomal e a inserção de proteínas de membrana peroxissomal requer as peroxicinas PEX19, PEX3 e PEX16. A degradação dos peroxissomos é a que a gente chama de pexofagia. Então, beleza, eu formei o peroxissomo, né, que teve como base a membrana do retículo ou a membrana plasmática. Ele precisava ter na sua composição as membranas peroxissômicas. Quem foi que veio? Veio a peroxina 5 e 7, pegou essas proteínas e levou para esse peroxissomo. Beleza, está transformando ele no peroxissomo maduro. No entanto, como ele foi proveniente do retículo endoplasmático ou da membrana plasmática, ele não tem a composição de membrana ideal para um peroxissomo. Vocês lembram lá no início que eu mostrei que cada organela tem uma composição específica de lipídios, não é isso? Então, vai precisar fazer uma pequena modificação da composição dessa bicamada do peroxissomo para que ele se torne de fato um peroxissomo ativo. Quem é que faz essas pequenas modificações da membrana peroxissomal, né? Botando lá os lipídios ideais e as proteínas de membrana. São as peroxicinas 19, 3 e 16. Conseguiram entender? Mas assim, na próxima, quem sabe esses pontos... Não, se eu for pegar, porque normalmente faz uma questão por semana, né? Mas se eu for pegar uma semana dessa e botar peroxissomo, é demais, né? Bota pra saber como é que eu não vou negociar. Não, aí também é simples demais. Quem gosta do que gosta, dá o quê? Essa deve ser, né? Não. Então vamos lá. Eu vou botar ali como é que funciona a rede de endereçamento do aparelho de Golgi. É mais... Aqui daí. Fechado. Não, só dá pra botar uma coisa. Se for detalhar demais, só dá pra botar ali. Aí vai botar, né? COP2 vai formando, aí vem COP1 vai formando, aí forma a rede trans, vai saindo, endereçando. O que for pra membrana é vesícula de secreção, o que não for pra membrana é revestido por clatrina. Pronto, acabou. Então vamos lá, lisossomos agora, né? Os lisossomos, eles são vesículas esféricas que contêm enzimas hidrolíticas que podem quebrar vários tipos de biomoléculas.
Um lisossomo, ele tem uma composição específica, tanto das suas proteínas de membrana, quanto das suas proteínas luminais, ou seja, que ficam lá na sua matriz. O pH do lúmen do lisossomo normalmente é aproximadamente 5, 5,5, que é o pH ideal para as hidrolases, né? Para as enzimas envolvidas na hidrólise, que tem uma função análoga à do estômago, que são enzimas que têm uma função análoga à do estômago, por isso que precisa desse pH mais ácido, da mesma forma que é o pH do estômago. Além da degradação de polímeros, o lisossomo está envolvido em vários processos celulares, incluindo secreção, reparo da membrana plasmática, apoptose, sinalização celular, metabolismo energético. Então, os lisossomos digerem materiais levados para dentro da célula e reciclam materiais intracelulares. Eu estava doente, eu estava precisando de uma determinada proteína específica para ajudar no combate àquele micro-organismo. Então, aumentei a expressão daquela proteína. Me curei. Eu estou com uma concentração elevadíssima dessa proteína. Não preciso mais dela. Então, eu preciso começar o quê? A degradar. Então, entra aqui o lisossomo e começa a degradar os materiais intracelulares que não são mais necessários naquele momento, certo? Da mesma forma em que ela também faz o processo de degradação de alguma vesícula que vem endocitada. Então, eu tenho um macrófago. O macrófago foi e fagocitou uma bactéria. A bactéria foi essa endocitose da bactéria formou o fagossomo. O fagossomo vem e se funde com o lisossomo. Fundiu com o lisossomo vai com as suas enzimas hidrolíticas e degrada a bactéria todinha, porque ele degrada as macromoléculas que compõem a parede, a membrana, tudo da bactéria. O macrófago se possui muitos lisossomos. A quantidade varia. O material de fora da célula é absorvido por endocitose, enquanto o material de dentro da célula é digerido por autofagia. Então, aqui é basicamente a estrutura do lisossomo, né? Uma única membrana, da mesma forma que os peroxissomos, né? Uma bicamada lipídica e dentro cheio de enzima numa solução que tem o pH ideal para o funcionamento dessas enzimas, que é em torno de 5, 5,5. Então, a membrana lisossomal, ela protege o citossol e, portanto, o resto da célula das enzimas degradativas dentro do lisossomo. Porque se essas enzimas lisossomais, elas têm capacidade de degradar todo tipo de macromolécula, proteína, lipídio, ela iria destruir as células se elas ficassem livres ali no citoplasma, né? Então, por isso que elas precisam ficar contidas dentro do lisossomo. Então, ele tem essa função de proteger o próprio citossol da decomposição realizada por essas enzimas. Então, a célula é adicionalmente protegida de quaisquer hidrolases ácidas lisossômicas que drenam para o citosol, pois essas enzimas são sensíveis ao pH e não funcionam bem no ambiente alcalino do citossol. O citossol, ele tem um pH aproximado de 7,2, praticamente neutro, mas não é neutro, ele tem um pouquinho de alcalinidade. Então, por mais que ocorresse algum erro e a membrana do lisossomo se rompesse e liberasse essas enzimas lá no citossol, elas não teriam a capacidade de atuar. Por quê? Porque o pH não é o pH ótimo para a capacidade catalítica delas, certo? Isso garante que as moléculas e organelas citosólicas não sejam destruídas caso haja vazamento das enzimas hidrolíticas do lisossomo. Então, o lisossomo mantém o seu diferencial de pH bombeando prótons, né, os H+, do citossol através da membrana por meio de bombas de prótons e canais de íons cloreto. Então, por isso que quando a gente viu no slide anterior que a composição tanto enzimática interna do lisossomo quanto da membrana, ela segue sempre um padrão. Por quê? Porque é justamente esses transportadores da membrana do lisossomo que vão ficar fazendo esse transporte controlado de íons e ajudando ele a manter o pH de 5,5. Então, se vai, está aumentando demais a quantidade de prótons, está descendo de 5 para 4,8. Opa, então vamos fazer a troca aqui com cloreto. Então, tem sempre essa atuação dessas bombas de íons para manter o pH ótimo dessas enzimas.
Então, os lisossomos, eles são conhecidos por conter mais de 60 enzimas diferentes e ter mais de 50 proteínas de membrana, certo? As enzimas dos lisossomos são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e exportadas para o aparelho de Golgi mediante recrutamento por um complexo composto pelas proteínas CLN6 e CLN8. As enzimas são transportadas do aparelho de Golgi para os lisossomos em pequenas vesículas que se fundem com vesículas ácidas maiores. Então, as enzimas que são destinadas a um lisossomo são especificamente marcadas com a molécula manose 6-fosfato, de modo que sejam adequadamente classificadas em vesículas acidificadas. Então, eu produzi as enzimas lisossomais no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático manda essas enzimas através das vesículas COP2 para o aparelho de Golgi. Chega no aparelho de Golgi, vai modificando, chega na região trans, ele vai endereçar. Se não é para a membrana, vai revestir essa vesícula com clatrina. Mas aí deve ter vindo esse questionamento para vocês lá no começo. Ah, professora, tudo que não é da membrana vai revestir com clatrina. Então, como é que eu sei que vai ser para o lisossomo? Como é que eu sei que vai ser para o peroxissomo? Como é que eu sei que vai ser para as outras organelas? Porque a gente não tem só a clatrina. O que vai ser direcionado para o lisossomo vai ter clatrina, mas também vai ter quem? CLN6 e CLN8. Se for para o peroxissomo, vai ter que ter o quê? As sequências sinais ligadas às peroxicinas. Então, não é só a clatrina que vai fazer esse processo de endereçamento, certo? Então, beleza, vai ter clatrina e essas duas proteínas que vão destinar aquelas enzimas a uma vesícula ácida, porque ele precisa ter um pH ácido. Além disso, além de ter essas proteínas, essas enzimas são marcadas individualmente, certo? Aqui é a marcação da vesícula em si, junto com a clatrina, que contém todas as enzimas dentro, né? E dentro da vesícula que está marcada com CLN6 e CLN8, dentro cada uma das enzimas vai estar marcada com manose 6-fosfato, certo? Ao deixar o aparelho de Golgi, a vesícula cheia de enzimas lisossômicas funde-se com um endossomo ácido que causa a dissociação das enzimas lisossômicas dos receptores de manose 6-fosfato. A partir do momento em que a vesícula que está revestida por CLN6 e CLN8 e clatrina chega no lisossomo, né, o lisossomo primário, que ainda não se converteu no lisossomo maduro, que é só uma vesícula ácida, a partir do momento que se funde essas duas vesículas, juntando o conteúdo ácido com as enzimas, essa manose 6-fosfato que estava marcando cada uma dessas enzimas, ela é removida automaticamente e passam a ser funcionais, certo? As enzimas nos endossomos são transportadas para os lisossomos estabelecidos. Aqui é só para que vocês tenham noção da importância da presença dos dois marcadores, né? Então, saiu aqui da rede Trans-Golgi a vesícula revestida tanto com CLN6 como CLN8. Quando se reveste com os dois, né, a gente tem uma eficácia de entrega à organela do lisossomo muito maior. Aqui é um tipo de deficiência, de doença que existe quando só tem um marcador. Por exemplo, aqui só tem o CLN8, não tem a presença da proteína CLN6. Então, isso diminui a eficácia da entrega das enzimas na formação da organela, certo? Então, saiu do complexo de Golgi revestido pela clatrina e também por essas proteínas para direcionar especificamente a uma organela ácida que, quando se funde, vai liberar as enzimas sem o marcador da manose. Tranquilo? Então, os lisossomos, né, a sua composição básica
são de catepsinas, alfa-glucosidases, sulfatases, proteases, nucleases, enzimas degradadoras de fosfato, lipídios e polissacarídeos, ou seja, consegue degradar todos os tipos de moléculas, permitindo que a célula decomponha várias biomoléculas que engloba, incluindo peptídeos, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios. Existe dentro lá também a lipase lisossômica, que é diferente da lipase do sistema de digestão, certo? Então, as enzimas responsáveis por essa hidrólise requerem um ambiente ácido para uma atividade ideal, como eu já disse. Além de serem capazes de quebrar os polímeros, os lisossomos são capazes de se fundir com outras organelas e digerir grandes estruturas ou detritos celulares. Por meio da cooperação com os fagossomos, eles são capazes de conduzir a autofagia, limpando as estruturas danificadas. Então, foi o que a gente discutiu lá no início. Houve a endocitose de uma bactéria por uma célula fagocitária, um macrófago, um neutrófilo, e esse fagossomo que foi gerado com essa bactéria dentro, ele vai se fundir com o lisossomo para que o lisossomo consiga degradar a estrutura dessa bactéria. Da mesma forma, eles são capazes de quebrar partículas de vírus ou bactérias na fagocitose de macrófagos. Então, Oi. Do que é feito para que ela não seja digerida do próprio material que tem dentro dela? Ela tem uma composição diferente, né? Tu viu lá naquela tabelinha inicial, também tinha a composição da membrana dos lisossomos. Então, ela tem uma predominância maior de esfingolipídios, que são aqueles mais rígidos que acompanham, por exemplo, na membrana plasmática, a balsa e o colesterol. Então, eles têm uma composição mais rígida para que ela não venha a degradar. Outra coisa, essas enzimas, elas são direcionadas a tipo de molécula específica. Então, por exemplo, a lipase, ela vai degradar a cadeia de hidrocarboneto. O que é que está exposto para a face aquosa de dentro do lisossomo? Não é o hidrocarboneto, é só o grupamento fosfato, certo? Então, ela tem especificidade para as moléculas que não a composição da membrana lipídica. Então, a membrana lipídica do lisossomo vai ser completamente diferente da membrana plasmática, do retículo endoplasmático, justamente para ela não conseguir atuar nas moléculas dessa membrana. Porque toda enzima não é específica, então ela não consegue atuar nessa membrana, certo? Então, no caso, são diversos tipos de lisossomos que têm a composição da membrana diferente para poder não ser digerido pelo próprio material que tem dentro dela. Diversos tipos de lisossomos não, né? Diversos tipos de membrana de lisossomos. Não, de membranas nas células. Tem diversos tipos de membranas nas células. Os lisossomos, eles têm um padrão em comum, que as enzimas que ele compõe são sempre as mesmas. São sempre cerca de 50 enzimas hidrolíticas, são as mesmas. Então, ele tem sempre a mesma composição de membrana. Então, a mesma composição de membrana do lisossomo, né? Se for comparar a membrana dele com a membrana do peroxissomo, muda. Se for comparar com a membrana do retículo, muda. Com a membrana plasmática, muda. A composição da membrana do lisossomo é sempre a mesma. Por quê? Porque todo lisossomo carrega 50 enzimas hidrolíticas. Então, aquela membrana tem que resistir àquelas 50 enzimas hidrolíticas. E é sempre igual, certo? Então, aqui, só para vocês visualizarem esse processo justamente da fusão do fagossomo com o lisossomo, tá aqui a bactéria foi endocitada, formando o fagossomo. Aí vem aqui o lisossomo, quando ele se funde com a vesícula da bactéria, o fagossomo, ele vai dar origem ao que a gente chama de lisossomo secundário. E aí as enzimas começam aqui, ó, a degradar a bactéria, aqui vários pedacinhos da bactéria, e aí pode eliminar, inclusive, por exocitose. Então, por isso que as enzimas e a própria organela do lisossomo são constantemente produzidas. Porque esse processo aqui, ou o processo mesmo de eliminar, de excreção, de degradação de proteínas que não são mais necessárias dentro da célula, está acontecendo constantemente. É um metabolismo constante da célula. Coisas que precisa eliminar, coisas que não precisa eliminar no momento. Então, se ele, a partir do momento em que ele degrada, ele vai excretar na região externa da célula, ele foi destruído, não foi?
rompeu a membrana e ele foi destruído. Então a gente precisa construir outro lisossomo. Então ele está sendo feito constantemente nessas mesmas condições, entendeu? Na mesmo formato, mesma membrana, certo? Então agora nós vamos para os plastídeos, né? Que são organelas características de células vegetais. Então os plastídeos são as principais organelas encontradas apenas nas células vegetais, realizam a fotossíntese, sintetizam e armazenam amido e óleos e contribuem com produtos para outras vias biosintéticas. O seu limite externo é formado por um envelope que consiste em um par de membranas concêntricas, é a mesma coisa do núcleo, tá? Os plastídeos, eles são semi-autônomos e contêm a maquinaria genética necessária para sintetizar algumas de suas próprias proteínas. Então, o número de plastídeos por célula é altamente variável e pode mudar durante o desenvolvimento. Eles se reproduzem por divisão e os plastídeos também possuem uma capacidade notável de se diferenciar, desdiferenciar e rediferenciar. Um plastídeo ele pode dar origem a um cloroplasto, ele pode dar origem a um etioplasto, ele pode dar origem a um cromoplasto, os mais variados plastídeos possíveis. Isso você não tem alguma coisa a ver com nutrição, Que não, é mais relacionado à digestão, né? Não... Ah, sim, não. Quando a gente está em jejum, ele começa a degradar outras coisas, né? O organismo começa a degradar outras moléculas, mas aí inicia com o glicogênio, depois vai para o metabolismo dos ácidos graxos e está acontecendo aonde? Nas mitocôndrias, nos peroxissomos, não são os lisossomos, entendeu? Os lisossomos não são responsáveis por digerir e fornecer moléculas pequenas que vão nos fornecer energia. Aí essa função é metabolismo de proteínas, metabolismo de ácidos graxos, metabolismo de carboidratos que acontecem principalmente na mitocôndria, certo? Não são os lisossomos. São as mitocôndrias que vão quebrar essas moléculas e nos fornecer energia, ok? Se a gente passar muito tempo em jejum, as macromoléculas vão ser quebradas pelas mitocôndrias, não pelos lisossomos, ok? Voltando para os lisossomos, só uma coisa rápida. Em relação à produção, o retículo endoplasmático do Golgi produz as enzimas e o complexo do Golgi produz o que está cobrindo, né? Isso, ele produz as enzimas, aí manda COP2, né? Aí vai montando, quando sai a vesícula, que é o lisossomo precursor, primário, ele já pode dar origem ao lisossomo, mas na maioria das vezes é uma fusão. Sai a vesícula que tem as enzimas e essa vesícula é direcionada a uma vesícula ácida, que ela tem um conteúdo aquoso ácido, que está cheio de íons H+, que dão um pH de 5,5, tá entendendo? Ela pode vir desde a célula formou espontaneamente uma membrana, ou pode vir do próprio aparelho de Golgi, né? Formou uma vesícula com conteúdo ácido, com transportadores de membrana que puxam os prótons e consegue fazer essa vesícula ácida. Professora, Oi. das que possuem dupla membrana, tem os plastídeos, tem o núcleo e mitocôndria. Mitocôndria, tem dupla membrana. 2 bicamadas, né? Então aqui é a micrografia eletrônica, né, dos plastídeos. A gente tem a membrana externa, a membrana interna. Aí dentro vai ter o estroma desses plastídeos. Então, ao contrário de outras membranas da maioria das células eucarióticas, o envelope e as membranas tilacoides do cloroplasto são pobres em fosfolipídios e ricos em galactolipídios. A membrana do envelope externo contém uma proteína de poro não específica que permite a passagem de água e uma variedade de íons e metabólitos para o espaço intermembrana. Então percebam, a mesma coisa que a gente viu no núcleo tem aqui no plastídeo. Tem a membrana externa, tem a membrana interna, e esse espaço aqui, no caso do plastídeo, é chamado de espaço intermembrana, do mesmo jeito que é chamado na mitocôndria, só no núcleo que é chamado de espaço perinuclear, certo? Então, a membrana externa, ela vai ser permeável à água e alguns íons e metabólitos que têm um tamanho menor do que 10 kilodaltons. A membrana externa vai ser lisa e nunca se torna confluente com a interna em qualquer ponto.
No entanto, há locais de contato onde as proteínas conectam as membranas e mediam a transferência de proteínas do cloroplasto, codificadas no núcleo, ou seja, no citossol, né, para o estroma do cloroplasto. Algumas proteínas que são necessárias para que o cloroplasto consiga realizar a fotossíntese são codificadas no núcleo. Proteínas que são transcritas ali no núcleo e traduzidas no citossol, elas só são traduzidas aonde? No citossol. Se são traduzidas no citossol, precisa entrar no cloroplasto. E essa entrada no cloroplasto, mais uma vez, para entrar no cloroplasto vai ter que ter o quê? A sequência sinal que direciona a plastídeo, a cloroplasto. Beleza, essa proteína foi direcionada para o cloroplasto, ela vai entrar através de um transportador na membrana. E aí, o que é que vai mudar? Essas duas membranas nunca vão se encostar nos cloroplastos, certo? Elas nunca vão encostar uma na outra. Ah, mas aqui está dizendo que esse transportador vai fazer essa conexão do meio externo com o meio interno. Como é que elas não vão se encostar se eu vou ter uma proteína fazendo a conexão do meio externo com o estroma do cloroplasto? Então, essa proteína transportadora, ela passa aqui, ó. Então, ela está empurrando essa camada, essa membrana externa para se encostar com a membrana interna? Não, é um contato intermediário, né? Então, através dessa proteína que entram as proteínas direcionadas ao cloroplasto. Então, a membrana interna do envelope, ela é livremente permeável a pequenas moléculas não carregadas. No entanto, a maioria das moléculas atravessa a membrana interna com o auxílio de transportadores. Dentro de cada cloroplasto, há dois tipos distintos de domínios de membrana interna. As pilhas de tilacoides, que é o que a gente chama de grana, no singular a gente chama de grano, cada saquinho, e os tilacoides de estroma, que não são empilhados, é como se eles formassem uma rede contínua que envolve uma única câmara de ramificação e reconexão, que é o que a gente chama do lúmen do tilacoide. Então, percebam aqui, ó. Imagine que tem a membrana externa e interna aqui, o espaço intermembranar, que a gente não consegue visualizar porque é muito pequeno, mas essas regiões maiores, elas são chamadas de grana, que tem vários sáculos empilhados, vários tilacoides empilhados, certo? Isso aqui tudo é a grana. Se eu falo só de um dos sacos, eu falo no singular, que é grano, certo? Aí percebam que vocês estão vendo que existem algumas conexões aqui entre os tilacoides, que você vê só um, né? Entre as granas você vê umas conexões, parece uma rede. Pois pronto, esses são os tilacoides que vão formar o restante da estrutura, né? Que forma essa rede contínua, que são os tilacoides de estroma, tá? É o que forma o resto da estrutura do cloroplasto e mantém todos os tilacoides conectados com as proteínas que contêm que realizam a fotossíntese, tá? Toda a vida eu trazia o apagador, só porque eu não trouxe mais, aí eu... Então, vamos lá. Então, os proplastídeos são os precursores de todos os plastídeos, certo? A principal diferenciação que acontece é nos cloroplastos, obviamente. Os cloroplastos são os plastídeos fotossintéticos verdes, responsáveis pela captura de energia, são aqueles que são ricos na clorofila, tá? Mas a gente também vai ter a diferenciação desses plastídeos em etioplastos, que é aqueles no qual iniciou a conversão em cloroplasto, mas aí não tem luz disponível. Sem a luz disponível, ele vai se converter em etioplasto. No entanto, quando eles são expostos à luz novamente, eles conseguem se converter em cloroplasto. Temos também os cromoplastos, que podem ser amarelos, laranja, vermelhos, e dependendo da combinação particular desses carotenos e xantofilas, eles vão dar as cores para as plantas.
Temos os gerontoplastos, que são formados a partir de cloroplastos mais velhos, né? Ou seja, tecidos idosos no momento da senescência. Então, a folha vai caindo, ela vai ficando amarela. Por quê? Porque ela vai deixando de ter o cloroplasto, esse cloroplasto que tem o pigmento clorofila verde, ele vai se convertendo em geronto, né? De já idoso, em gerontoplasto, por isso que ela vai mudando a coloração. Os amiloplastos são plastídeos pigmentados que se assemelham aos proplastídeos, mas contêm grânulos de amido, já é esperado. Elaioplastos são plastídeos pequenos e redondos que armazenam óleo na forma de gordura, de gotículas de óleo. E leucoplastos são plastídeos incolores envolvidos na síntese de monoterpenos e outros compostos voláteis. Então, por que existem algumas plantas que, as rosas, que têm o cheiro? Porque eles têm alguns plastídeos que são leucoplastos que produzem compostos voláteis e aí dão a característica do cheiro daquela planta. Então, essa figurinha aqui fica mais fácil da gente visualizar, né? Eu tenho o proplastídeo. Esse proplastídeo, a maioria das vezes, quando ele é exposto à luz, né, à radiação ultravioleta, ele se converte no cloroplasto. Quando ele começa a se desenvolver no escuro, né, que é o caso de todas as sementes, quando a semente começa, ela começa onde? Embaixo da terra, né? Ela não está exposta à luz. Então, no escuro, ela começa a se desenvolver em etioplasto, que é quando não tem luz. Se esse etioplasto for exposto à luz, ele consegue ser convertido no cloroplasto. Quando o tecido envelhece, né, começa a haver a senescência das folhas, esse cloroplasto é convertido em gerontoplasto. E aqui o proplastídeo também vai poder dar origem ao leucoplasto, ao laioplasto, que tem lipídios, ao amiloplasto, que tem amidos, e também ao cromoplasto, que tem vários pigmentos, xantofilas, né, e etc. Vamos agora para a organela mais importante. Não é que é a mais importante, é porque em termos de a mais famosa. Mas também eu acho a mais importante porque ela realiza a respiração celular, né? Sem ela a gente não respirava, não tinha energia, não fazia nada. Então as mitocôndrias são organelas que abrigam enzimas que produzem o ATP por meio do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons. Os dois principais resíduos das mitocôndrias são o CO2 e a água. As mitocôndrias, elas são compostas de duas membranas, igual o núcleo, igual os plastídeos, e dois compartimentos delimitados por membranas. Então, a gente tem a membrana externa, a membrana interna, aí tem o espaço intermembranas e temos a matriz mitocondrial. A região que envolve ali no plastídeo as granas, né, e a rede dos tilacoides é o que a gente chama de estroma. No caso da mitocôndria, a gente chama de matriz. A membrana interna, ela pode ser dividida em dois subdomínios, que é a membrana interna, que está intimamente oposta à membrana externa, e as membranas das cristas, que se projetam para dentro da matriz. Então, a mitocôndria, ela tem uma característica diferente, né, das outras organelas, porque essa membrana interna, em algumas regiões, ela invagina, formando as cristas mitocondriais. Então, aquela que fica aqui, né, que não invaginou, é a que fica mais próxima da membrana externa. A que invaginou é o que a gente chama de cristas mitocondriais. A membrana externa vai ser rica em porinas, canais e permitem que moléculas de até 10 kDa se difundam livremente para o espaço intermembranar. E tem uma maior presença de fosfatidilserina e fosfatidiletonolamina. Se eu tivesse na minha membrana externa, né, na camada superior da bicamada da membrana plasmática, a presença de fosfatidilserina e fosfatidiletonolamina, o que é que aconteceu com a minha célula? Morte celular programada, né? Então, a composição da membrana plasmática não pode ter na face externa, voltada para o meio externo, a presença de fosfatidilserina nem fosfatidiletonolamina. Se apresentar algum lá, o que é que vai acontecer? Vai vir a flipase e vai fazer o movimento de flip-flop imediatamente para que ele não fique exposto e não desencadeie a morte celular programada. Obviamente, se for desnecessário, né? Se não tiver nenhum problema com a célula.
enquanto a membrana interna tem complexos proteicos da CTE juntamente com as ATP sintases. Então, as proteínas que eu venho falando desde ontem que realizam a respiração celular ficam localizadas na membrana interna da mitocôndria, certo? E vão aí abranger cerca de 80% das proteínas que existem dentro da mitocôndria. Então, a respiração, que é o que a gente vai tentar visualizar amanhã, ela não está acontecendo por complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. Não existem só esses. São todas as cristas, é cheia de complexos. Então, está acontecendo vários processos respiratórios ao mesmo tempo, certo? Que está localizado preferencialmente nas cristas, né? Esses complexos. A matriz vai ser composta por centenas de enzimas solúveis que metabolizam piruvato e ácidos graxos em acetil-CoA e oxidam o acetil-CoA por meio do ciclo do ácido cítrico para produzir NADH, que vai ser guiado para a cadeia transportadora de elétrons. Então, na matriz mitocondrial, né, que é a parte aquosa de dentro da mitocôndria, vai acontecer a conversão do piruvato em acetil e depois o ciclo do ácido cítrico. E na membrana interna, certo? Nas cristas, é que vai acontecer a cadeia transportadora de elétrons. Isso é importante para facilitar a compreensão de vocês na próxima semana, certo? Vou já mostrar a figura que vai ficar mais fácil de visualizar. Então, as mitocôndrias, elas se reúnem em torno de áreas celulares com altas necessidades energéticas. E seus movimentos são mediados por quem? Pelos citoesqueletos, filamentos de actina e miosina. Então, as mitocôndrias contêm genomas circulares, mas a maioria das enzimas são codificadas no núcleo. Por exemplo, as enzimas da respiração são codificadas no núcleo. Se é codificado no núcleo, transcreve no núcleo, traduz no citosol, precisa ser importado para dentro da mitocôndria. Se as proteínas, que compõem aí cerca de 80% das proteínas da mitocôndria, que realizam a respiração celular, são traduzidas no citossol e precisam ser importadas para a mitocôndria, elas precisam ter o quê? Uma sequência sinal que indique que ela é da mitocôndria, não é assim? Essa sequência sinal é que a proteína, então parte dela tem essa sequência que Isso, na extremidade, normalmente na extremidade N-terminal no início, ou então pode ter também na extremidade C-terminal, mas normalmente é na extremidade N-terminal, tem uma sequência de aminoácidos que ela sempre indica para aquela determinada organela. Ela chega na organela, encaixa no receptor da organela. Exatamente, aí ele bota para dentro da organela através dessa sequência sinal. Alguém dizer alguma coisa? Não? Pronto. Aí tem o genoma circular, mas a maioria das proteínas que ela precisa são codificadas no núcleo, certo? E aqui é falando mais uma vez da dinâmica que existe dentro de uma célula, né? Que eu fiquei repetindo que o citoesqueleto, ele fica movimentando tudo, fica fazendo tudo, porque há essa necessidade. Se eu tenho uma região da célula que está precisando de mais ATP, eu vou logo pegar a mitocôndria e botar lá para essa região, porque à medida que ela for produzindo ATP, já vai ficando lá. Não tem que ter a lentidão ainda de levar o ATP até o local, já está lá, certo? Então aqui, ó, fica bem facinho da gente conseguir visualizar. Nós temos aqui a mitocôndria. Então aqui é a membrana externa, que é permeável à água e pequenos solutos. Essa parte rosinha clara aqui é o espaço intermembranar. E aqui a gente tem a membrana, e aqui ele fez separado, né? Essa parte branca todinha é a membrana externa. Esse buraco aqui é o espaço intermembranar. E essa parte marronzinha ou rosa, não sei, é a membrana interna. Percebam que tem regiões da membrana interna que estão próximas da membrana externa, que é esse branco, mas tem regiões que invaginam. Essas invaginações, cada uma delas é chamada de crista mitocondrial, certo? E o que fica aqui dentro, nesse espaço entre a crista, é chamado de matriz mitocondrial, certo? Quando a gente pega essa crista mitocondrial e a gente expande, a gente identifica que em toda a crista, todas as cristas, toda a membrana interna, há a presença das proteínas, dos complexos que realizam a cadeia transportadora de elétrons.
Então são vários, né? E está favorecendo aí esse processo metabólico da respiração acontecer constantemente. Então na membrana interna estão as proteínas que realizam a cadeia transportadora de elétrons e aqui na matriz mitocondrial estão as proteínas que convertem o piruvato a acetil-CoA e que convertem o acetil-CoA, né, em NADH, FADH2, ATP e libera o CO2, ou seja, o ciclo do ácido cítrico, tá bom? Então vocês conseguem visualizar onde cada processo metabólico vai acontecer, né? Conversão do piruvato, acetil-CoA e ciclo do ácido cítrico na matriz e a cadeia transportadora de elétrons aqui na membrana interna. Visualizem também essa separação, essa estrutura aqui de membrana externa, espaço intermembranar e membrana interna, porque vai ser justamente pela existência desse espaço intermembranar que a gente vai conseguir desenvolver, né, um gradiente de prótons que vai gerar força suficiente para produzir o ATP. Então, a estrutura, compreender a estrutura da mitocôndria vai ser muito importante para conseguir compreender o metabolismo de carboidratos, tá bom? Eu imagino que tipo assim, a membrana fosfolipídica, essas duas linhas aí mostram. A membrana... Aqui, ó. Esse aqui ou na pequena? Essa aqui. Na grande. Aqui é a membrana externa, aí isso aqui, vamos colocar que seja a cabeça polar, né? A linha rosa mais escura. E essa aqui no meio, um marronzinho mais claro, vai ser as duas caudas apolares, certo? É uma bicamada. Uma bicamada aqui, que nem tem ali desenhado, e uma bicamada aqui. Então, são duas bicamadas lipídicas, certo? Então, observando as características das mitocôndrias e dos plastídeos, a gente entra aqui na teoria da endossimbiose, que vocês já devem conhecer, né? Então, a teoria da endossimbiose sugere que existem traços celulares e moleculares de que plastídeos e mitocôndrias têm como ancestral comum a eubactéria, que estas teriam sido endocitadas por células procarióticas e passaram a viver em simbiose mutualística, pois compartilham as mesmas características das eubactérias de vida livre. Então, quais eram as características das eubactérias de vida livre? Existiam umas, né, que precisavam adquirir o seu alimento e existiam outras que tinham a capacidade de realizar a fotossíntese, que não precisavam adquirir seu alimento. Ambas têm o seu material genético circular. As nossas mitocôndrias e os plastídeos que existem nas plantas até hoje ainda têm o material genético circular. Ah, professora, mas você acabou de dizer que a maioria das proteínas são codificadas no núcleo. Sim, mas ela ainda tem essa característica, porque ao longo do processo evolutivo ela deve ter ido perdendo essa funcionalidade, mas ela ainda tem o genoma circular, tanto mitocôndria como cloroplasto. Ela não vai formar complexos com proteínas. Vocês sabem que o nosso material genético, para ele se condensar, ele tem que formar os complexos com as histonas. No caso aqui da mitocôndria e do cloroplasto, isso não acontece. Os ribossomos mitocondriais e plastidiais são menores do que os ribossomos citoplasmáticos. Então, como ela codifica algumas proteínas, essas proteínas, elas são codificadas dentro da mitocôndria pelos seus ribossomos, são traduzidas pelos seus ribossomos. Quando a gente pega o ribossomo da mitocôndria e do plastídeo e compara com o ribossomo da célula eucariótica, ele é o pequenininho da mesma forma das eubactérias. O nosso é o 50, o 40 e o 60, e o delas, as subunidades, é o 30 e os 50. Então, são os menores, né? Da mesma forma que eram das bactérias. Então, tudo isso faz com que surja a teoria endossimbiótica, em que em um determinado momento a célula procariótica ela fagocitou essa eubactéria e aí ela começou a ter benefícios, ela recebia os nutrientes e ela recebia o fato dela conseguir gerar energia, né, ATP, a outra também gera energia através do processo fotossintético. Então elas começaram a viver em mutualismo. Ambas foram fornecendo benefícios.
E ao longo do processo evolutivo, em vez de se separar, já ficou tudo junto. E aí todas as células têm a presença, as células eucarióticas têm a presença dessas organelas, certo? Por fim, para a gente finalizar, nós temos os ribossomos. Os ribossomos são máquinas macromoleculares encontradas dentro de todas as células que realizam a síntese biológica de proteínas, ou seja, a tradução do RNA mensageiro. E são consideradas organelas não membranosas, sintetizadas no nucleolo, certo? Então, de todas as organelas que a gente viu até agora, é a primeira que não é revestida por uma membrana, certo? Então, os ribossomos, eles unem os aminoácidos na ordem especificada pelos códons das moléculas de RNA mensageiro para formar as cadeias polipeptídicas. Os ribossomos consistem em dois componentes principais: as subunidades ribossomais pequenas, 30S, que tem função de decodificação e ligação ao RNA mensageiro. Então, ele vai lá e reconhece o RNA mensageiro como? Ele vê que ele tem o Cap5, então ele vai lá e interage com o RNA mensageiro. Depois da subunidade pequena reconhecer o RNA mensageiro e se ligar a ele, é que vai vir a subunidade maior e se conectar, certo? Então, precisa desse reconhecimento, dessa decodificação e ligação inicial desempenhada pela subunidade menor. E tem a subunidade grande, no caso dos organismos procariotos, né, a 50S, que vai ter a função catalítica em si, ou seja, de ir adicionando os peptídeos com base no código genético e de realizar a ligação peptídica, né, entre os aminoácidos. Cada subunidade consiste em uma ou mais moléculas de RNA ribossômico e muitas proteínas ribossômicas, certo? Quando o ribossomo termina de ler uma molécula de RNA mensageiro, as duas subunidades se separam e geralmente são degradadas, mas elas podem ser reutilizadas. Geralmente elas são degradadas, mas ele pode continuar lá, subunidades, encontrar outro RNA mensageiro, se ligar, e vem a subunidade maior, se liga e continua o processo e inicia outro processo de tradução. Então é como vocês estão vendo aqui, ó. Tem a subunidade menor, tem a subunidade maior. A subunidade menor tem a função de reconhecimento do RNA mensageiro e a partir do momento que ela o identifica, ela se liga a ele. Então, a subunidade maior só vai se ligar à subunidade menor se ela já estiver ligada a quem? Ao RNA mensageiro, né? Então, ela veio à subunidade maior e se ligou à subunidade menor junto com o RNA mensageiro e inicia a atividade catalítica. Então, a atividade catalítica está presente na subunidade maior. É ela que vai ajudar a adicionar os aminoácidos e realizar a ligação peptídica. Então, os RNAs transportadores vão entrando dentro da subunidade maior para que vá ocorrendo a polimerização dos aminoácidos, a formação do polipeptídeo, certo? Então, os ribossomos, eles são ribozimas. Meus filhos chegaram, sabia? Meus filhos chegaram. Estou escutando. Oh, meu Deus do céu. Eu estava aqui falando, mas eu escutei a vozinha de vocês. Vem cá, que o menino quer ver vocês, anda. Estava ensinando a gente, não foi ontem. Tá com ciúme a Lara tá com ciúme. Estava ensinando a Lara, é de só Lara, Brasil. Muito bem, amor. Ai, Bom dia, pessoal. Vem, amor. Olha. mostra a medalha. Cadê a espada? Cadê? O que é isso aí, amor? Eita, que legal. Uma medalha. Vixe, que coisa linda. É, Matheus. Tu quer ir ali? Eu tô terminando, eu já tô terminando. Fica aqui, anda. Ó, mamãe já tá terminando, viu? Então vamos lá, ó.
Os ribossomos são ribozimas porque a atividade catalítica da peptidiltransferase, que une os aminoácidos através da ligação peptídica, é realizada pelo RNA ribossômico, né? Então, eles diferem em seu tamanho. A gente tem o 30S e o 50S dos menores das bactérias, né? Que vão, quando se unir, formar o 70S. E nós temos o 40S e o 60S, que vão, quando se unir, formar o 80S nas células eucarióticas. Então, a sequência, estrutura e proporção de proteína para RNA entre procariotos e eucariotos é essa que foi dada. Então, as diferenças na estrutura permitem que antibióticos matem as bactérias, inibindo seus ribossomos, deixando os ribossomos humanos inalterados. Porque a diferença da estrutura é totalmente diferente a estrutura, né? Então, ele consegue afetar apenas os bacterianos. Em todas as espécies, mais de um ribossomo pode se mover ao longo de uma única cadeia de RNA mensageiro ao mesmo tempo, é o que a gente chama de polissomo, cada um lendo uma sequência específica e produzindo uma molécula de proteína correspondente. Então, os ribossomos eles podem ser encontrados flutuando dentro do citoplasma ou ligados ao retículo endoplasmático. Então, aqui são as subunidades, né, as menores de bactérias procarióticas e aqui as maiores dos eucariotos. E foi. E aí o que aconteceu foi. Estou fazendo minhas letrinhas. Faça o seu nome. Faça o seu nome todinho, coisa linda. Então, é aqui o que a gente visualiza nessa figura, para que vocês entendam como é que funcionam os polissomos, né? Quando eu me refiro a polissomo, vamos dizer que veio esse ribossomo, né, iniciou a tradução de determinado RNA mensageiro. A partir do momento em que ele passou, ele pôde... É só um apoio, amor. Ele pôde passar, ele expôs o quê? A extremidade inicial do RNA mensageiro. Se ele expôs a extremidade inicial do RNA mensageiro, pode vir outro ribossomo reconhecer a região Cap5, se ligar e iniciar a tradução mais uma vez. Então, vai se juntando. A partir do momento que expõe a extremidade, ele pode vir outro ribossomo e se ligar. Então, por isso que às vezes a gente visualiza os polissomos, que são vários ribossomos juntos fazendo esse processo de tradução, tá? Tem explicação mesmo. Eu já escutei a explicação que eu esqueci já. Em relação a, por exemplo, tem que mudar? 50 e 30. Teoricamente daria 80S, né? Só que ele botou 70S. No outro caso, 60 e 40. Não, é por causa da sedimentação, não tem a ver com peso molecular. Se fosse peso, seria o somatório. Mas essa determinação de 70S, 80S é por conta da velocidade de sedimentação quando a gente vai fazer a separação da organela. Não é o peso, aqui tem peso de 50 e de 30, então vai somar 80. Não é. É pela velocidade de sedimentação, certo? Por isso que tem essa diferença. Então, os ribossomos eles são classificados como livres ou ligados à membrana. Um pode atuar dos dois modos em diferentes momentos, o que depende se há ou não uma sequência de sinal que vai direcionar ao retículo endoplasmático rugoso. Ana. Só escreve. Mamãe tá dando aula. Não pode gritar, tá bom? Combinado? Então, o que é que acontece? Tem os ribossomos que eles vão ser direcionados ao citossol, ficar livres lá, e vai ter outros que vão ser direcionados ao retículo endoplasmático rugoso. E quando é que vai ser direcionado ao retículo endoplasmático rugoso? Ele vai ter uma sequência sinal que direciona ele ao retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, as proteínas que são formadas a partir de ribossomos livres são liberadas no citossol e usadas dentro da célula. Quando o ribossomo começa a sintetizar proteínas necessárias em algumas organelas, o ribossomo que produz essa proteína pode se tornar ligado à membrana do retículo endoplasmático rugoso, que é o que eu já mencionei para vocês da tradução translocada. Quando essa proteína não é para estar livre no citoplasma, ela tem que ser produzida aqui, de forma translocada. Então, ela tem uma sequência sinal, que vai ser reconhecida por esse receptor do retículo endoplasmático, e aí ela vai traduzindo já diretamente dentro do lúmen do retículo endoplasmático, certo? E aí pode ser direcionada a outra organela. Tranquilo, galera? Terminou. Muitíssimo
Obrigada. Já. Como é aqui que faz pra terminar de salvar, pra salvar? Vixe, eita, não parou não? Ou será que tu começou outro, hein? Ei, como... Gabriel. Ei! Como é que para? Eu acho que não parou. Como é que para?